Fala pessoal, tranquilo? Pessoal, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre temas e mais puxado para o React Native. Aqui eu vou estar utilizando na verdade o Expo, mas se você estiver usando o React Native CLI também vai funcionar da mesma forma. E eu vou explicar antes de mais nada, de começar, eu vou explicar o motivo de usar temas, né? Os temas, quando a gente fala sobre temas, logo vem na cabeça aqueles famosos temas Dark e Light. Eles estão exemplos disso daí, mas porém a gente pode ter vários temas, né? A gente pode ter, por exemplo, tema de Natal, tema de Black Friday, etc. E por que é interessante a gente separar temas do jeito que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, quando a gente tem uma mudança brusca dessa, por exemplo, quando está chegando Black Friday ou Natal ou Light e Dark, e você quer mexer nas cores do seu aplicativo, se você for pegar cada lugar, você vai ter muito trabalho para fazer isso. Então, o nosso objetivo é separar de uma maneira fácil, tudo em um único lugar, e com isso você consegue ter esse controle e ficar mudando de tema sem o seu aplicativo sofrer nenhum tipo de efeito colateral, e sim sendo uma forma bem fácil de você mexer nesses temas em si. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui, né? A primeira coisa que a gente deve fazer a gente vai usar o Styled Components, então a gente vai instalar o Styled Components, a gente vai começar criando os dois templates, que é do tipo Dark e Light, e depois você vai adicionar, a gente vai mexer com TypeScript aqui também, então a gente vai tipar esses carinhas, a gente vai criar um wrapper para em volta para a gente fazer esse controle, a gente vai criar também a home para a gente ficar fazendo essas mudanças, a gente vai trabalhar também aqui com context, então vai ser legal esse vídeo porque a gente vai trabalhar com várias outras coisinhas, estilo context, a gente vai trabalhar com outras paradinhas também. E eu acho que é isso. Depois a gente vai criar um botãozinho para ficar mexendo, para ficar fazendo esse switch de temas. E a gente vai criar um template para tudo isso daí. Acho que não tem mais nada para falar. Vamos botar a mão na massa aqui. Tá, primeira coisa, igual eu falei, a gente vai estar utilizando o Styled Components. Então aqui eu vou começar fazendo a instalação dele, né? Então aqui eu utilizo o Yarn, vou dar add Styled Components. Guardando um pouco aqui. E como eu falei também, a gente vai estar utilizando o TypeScript. Então a gente vai adicionar aqui, "-d", o types dele aqui, que é os types dos nossos Styled Components. Tá, aqui o que eu gosto de fazer, e que é um padrão que a maioria das pessoas fazem também, antes de começar a codar, é separar aqui o nosso carinha em uma pasta chamada SRC, que aqui todo o nosso conteúdo de desenvolvimento vai estar aqui dentro dessa pasta, e aqui é outros conteúdos que o React mexe por trás para fazer o funcionamento dele. E aqui eu vou criar dois carinhas também, vou criar um chamado Styles, né? Vou separar tudo dentro dessa pasta, acho que fica melhor. E aqui eu vou ter dois temas, né? Duas pastas. Uma que eu vou chamar de Dark. Duas pastas não, pode ser dois arquivos mesmo, pode ser direto. Dark.ts e light.ts. Como eu falei, aqui eu vou trabalhar com esses dois, mas aqui, por exemplo, se fosse trabalhar com Black Friday, você poderia criar um black.ts, alguma coisa assim, e aí iria fazendo dessa forma. Tá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um export, vou exportar como default mesmo. E aqui dentro eu vou chamar um carinha chamado colors. Por quê? Porque a gente pode trabalhar de outras formas, a gente pode ter fontes aqui, etc, etc. Mas por enquanto eu vou trabalhar só com cores, então vou exportar o colors. E aqui eu vou exportar a cor basicamente 333, que é quando for a nossa primary vai ser essa. E aqui também eu vou chamar um carinha text color, que então como eu estou trabalhando no tema dark, quando for preto o fundo eu quero que a cor seja mais clarinha, então eu vou colocar um FA, algo assim do tipo. E aqui eu vou copiar essa mesma estrutura, então essa estrutura deve ser sempre replicada nos dois lugares, então se eu tenho o Dark aqui, no Light tem que ser a mesma estrutura, só que obviamente o conteúdo dela vai ser diferente. Então aqui eu posso mudar, né, FA para Primary, e aqui o texto eu posso colocar 3333. E aqui provavelmente essas cores você deve receber do seu design, ou de alguma forma, Figma, do UBXD, aí você vai trabalhando, colocando as cores, você vai identificando e colocando as cores para tanto Dark quanto tema. Aí o objetivo é que quando a gente muda aqui, todo o nosso sistema mude através dessa cor que está totalmente isolada aqui e não está, ou seja, só de um único lugar que vai mudar e vai afetar no sistema inteiro. Aí como a gente já criou isso daqui, eu vou criar também um index.tsx, um ponto .ts mesmo. O que esse carinha vai fazer? Esse carinha, na verdade, eu só vou importar o light aqui, from light, que ele já me ajudou, e vou importar o dark também, from dark. E aqui eu vou dar um export default nesses dois carinhas, tanto o light quanto o dark.
Fechou, beleza, tranquilo. Aí assim vai ficar um pouquinho mais fácil pra gente. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, como eu havia dito antes, a gente vai trabalhar com TypeScript, né? Então eu vou criar uma tipagem para esses carinhas aqui, para que ficar mais fácil, para que no futuro a gente consiga fazer assim, colors, ponto, e a gente receba todas as cores que a gente tem aqui, porque esse daqui tende a atender, ter várias coisas aqui dentro. Então eu vou saber todas as propriedades, todas as paletas de cores que eu tenho disponível para mim. Então, para isso, eu vou vir aqui nesse source aqui, pode ser aqui dentro desse source, e para ficar melhor também, vou criar uma pastinha chamada types, que é onde vai ser algumas tipagens do nosso sistema, a gente vai colocar aqui. E aí eu vou criar uma styled components. Aí aqui, tomar um pouco cuidado, tem que ser o ponto D e ponto .ts aqui, porque a gente está fazendo uma tipagem específica para esse carinha. Bom, perfeito. O que a gente vai fazer aqui nesse caso então? A primeira coisa, eu vou importar o nosso theme from styles. Styles. Acho que ele está me ajudando aqui. O que é nosso theme? Nosso theme, opa, vamos ver se eu cheguei aqui, exportar ele totalmente certo. Index.ts, export default, deixa eu ver se eu fiz alguma coisinha aqui. Export default, light e dark, tá tudo certo. Export aqui, beleza. Bom, perfeito. Aqui eu vou exportar esse themes daqui, que é nosso, que é equivalente a esse carinha onde a gente vai ter o acesso dele. E aí, o que a gente vai fazer nesse ponto aqui? A gente vai fazer o seguinte, existe um negócio que a gente vai fazer chamado inferência de tipo, e é um declaration merging também. É quando você acaba mergeando duas interfaces para que você consiga ter uma interface única com o que a outra já tem. Explicando um pouquinho melhor, o que a gente vai fazer é basicamente isso. Depois de eu ter importado aqui, acho que aqui eu sei que eu fiz errado. Deixa eu ver esse aqui. Não, é daqui mesmo. Depois da gente ter importado aqui, a gente vai fazer assim, ó, type theme, que é o nome do type que eu estou criando, vai ser igual type of. E aqui eu vou colocar theme ponto, e aqui a gente já tem acesso às nossas carinhas lá dentro, dark quanto light. Quando eu faço isso, é que não importa se eu pegar o dark como light, por quê? Porque a gente está pegando basicamente as propriedades, a estrutura dele. Então, quando eu fizer isso, ele já vai dar para mim que eu tenho aqui, ó, o colors vai ser um primary string, text color primary string, ou seja, eu não estou pegando o conteúdo, eu estou pegando a tipagem desse cara. Então, o que eu estou fazendo é basicamente entrando num desses carinhas aqui e pegando esse carinha aqui, por causa de inferência de tipos, esse cara sabe que é uma string. E com isso, estou pegando todas essas tipagens de uma única forma que fique mais fácil para a gente. E aí eu vou dar um declare module fazendo styled components. Creio que é isso, se não estou enganado. Styled components, acho que é isso mesmo. Aí eu vou dar um export interface, ou seja, eu estou pegando e vou mesclar esse default theme aqui. Default theme. Esse default theme aqui, ele vem diretamente lá do nosso, da próprio Style Components. Então eu estou pegando esse default theme, que é o próprio default que tem do Style Components, e eu vou fazer aqui que entra, que é a parte da mesclagem, que eu vou dar um extends no nosso theme. Dessa forma aqui. Então, eu estou pegando o nosso tema aqui que está todo tipado, então toda vez que a gente for adicionar um novo valor, ele vai automaticamente tipar para a gente, e estou fazendo o merging de duas interfaces, que é falando que é o default theme, vai ter tudo que ele tinha anteriormente, mais o nosso tema agora. Com isso a gente fica de uma forma um pouco melhor para a gente. Bom, feito isso, que é a parte de configuração inicial, da separação e etc., o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, dentro desse carinha, uma pastinha chamada templates mesmo. Acho que pode ser essa daqui, fica legalzinho. E aqui nessa templates eu posso fazer a seguinte coisa. Aqui eu vou criar pode ser um theme.tsx, que é como vai ter parte de React aqui dentro, tem que ser um tsx. Então eu vou dar um import React from React mesmo, normalzão. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou importar o nosso theme provider. Que esse theme provider é também uma coisinha lá do nosso próprio Styled Components, né, que ele realmente já vem dele. Então, se eu não me engano, não é do React Native, é só daqui mesmo.
Perfeito. E aqui eu vou importar o nosso theme também, from styles. Aqui eu vou ter que voltar styles. O nosso theme é aquele nosso carinha lá que é onde está todos os nossos temas, que é o nosso index onde vai ter tudo, tanto dark quanto light, e o theme provider é do próprio styled components. Bom, perfeito. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um type aqui, pode ser um type props mesmo, que ele vai ter um children que ele vai receber, e daqui a pouco a gente explica o porquê. Ele vai ser do pronto react.node, react.reactNode, se não me engano. E aí, vai acontecer o seguinte, eu vou criar aqui um export function mesmo, theme, pode ser esse theme aqui mesmo, e aqui eu vou receber o nosso props que a gente acabou de pegar, e aqui a gente vai receber o nosso carinha, o nosso children, que a gente vai passar de pai para ele, para a gente fazer toda a paradinha. Aqui mais para frente eu vou explicar melhor como que vai, a gente volta aqui para explicar melhor como que vai funcionar. E aí a gente vai vir aqui no Team Provider. Aí nesse Team Provider, ele tem uma das coisas que ele recebe como parâmetro, que é o carinha que é o próprio theme. E esse theme aqui, por enquanto eu vou deixar meio que fixo aqui, meio que chumbado, que é o seguinte, ele vai pegar nosso theme aqui, ponto, e aqui eu vou deixar chumbado por enquanto o Dark Light, mas aqui é onde que a magia vai acontecer, onde a gente vai trocar de Dark para Light de uma forma bem mais fácil, onde a gente tem realmente totalmente um controle sobre isso daqui. E aqui eu vou pegar e vou passar o nosso children como parâmetro aqui também, como filho aqui do nosso carinha. E creio que dessa parte vai ser só. E com tudo isso que a gente fez agora, a gente pode ir seguindo para o próximo passo, então, que vai ficar mais fácil de visualizar. Eu vou criar um carinha chamado Pages mesmo. Pode ser Pages mesmo. E aqui dentro de Pages eu vou criar um home. E aqui eu vou colocar index.tsx, que vai ser o home do nosso projeto. Depois de criado isso, eu vou dar um famoso import react from react, normal. Aí eu vou dar um export function home. E inicialmente a gente vai passar nenhuma função, nenhum parâmetro para ele, nem nada do tipo, então eu só vou dar um return. E aqui a gente vai começar a trabalhar com nossos styled components também. Então eu vou colocar um styles.ts. E aí, aqui nesse carinha agora, a gente vai começar a desenvolver os styles da nossa aplicação, né? Então a gente tem um import, e aqui styled. E aqui eu vou exportar também o CSS, e eu já vou explicar o porquê daqui a pouco. E aqui styled components /native, que a gente está usando o React Native. O styled components pode ser usado também em React, por isso que a gente está usando native aqui. Export, aqui eu vou colocar um const container mesmo, e vai ser igual styled.view. Bom, perfeito. E eu creio que vai ser isso daqui. E aí, deixa eu salvar esse, não preciso salvar esse carinha aqui não. Aqui por enquanto eu vou só criar o flex 1 aqui, sem problema nenhum. E com isso eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui todos os estilos, e vou nomear como S, porque eu acho mais fácil, eu curto com essa coisa, porque tem um pessoal que fica assim, importa cada container, cada item aqui. Não curto muito, eu curto nomear e já deixar assim. E eu vou portar aqui de styles. E aqui de styles, se eu fizer isso daqui, /container, com o TypeScript também ele já ajuda a gente nisso. Então, nesse caso aqui, se eu chegar nesse carinha e dar um background dele de red, a gente vai ter background. Se a gente vier até aqui, novamente, aqui como eu estou utilizando o Expo, então caso você não saiba não utilize o Expo, nunca utilizou, é bem fácil, é só dar um Expo para instalar globalmente, e depois você dá um init nele para criar o nome do projeto, no caso eu acabei de criando com context team. Aí depois que você fez isso, você dá só um Expo start. Dando o Expo start, ele vai subir uma página web pra gente, igual ele vai dar esse QR Code aqui. Aí se você tiver com iOS ou com Android, você pode ler o QR Code, ele vai abrir. E também o que ele vai fazer é
automaticamente abrir para a gente uma paginazinha aqui. E aqui o que, que a gente já, só para ir matando aqui, né? A gente já fez a instalação do Styled Components, a gente já criou o template Dark como Light. Agora a gente já passou para a parte de fazer a inferência de tipos. E aí a gente está na parte de criar a gente já está criando um home e também está criando um wrapper para esse template aqui. Aqui, eu não sei por que motivo ele não abriu automaticamente, geralmente ele abre. Deixa eu só copiar e colar aqui. Opa. Não, deixa eu matar aqui mais fácil. Export start. Bom, beleza. Enquanto esse carinha não abre aqui, eu vou, só para prosseguir uma outra forma que eu vi que vai ser melhor da gente prosseguir. Bom, só recapitulando. Aqui a gente fez colocou o background, etc. E fez tudo, tá fazendo os styles da home. Porém, para a gente fazer com que nosso tema funcione, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá no nosso app.tstx. Aí com esse carinha aqui, acho que eu não vou utilizar esse carinha, também não vou utilizar esse carinha aqui também. Posso tirar ele daqui. Perfeito. Eu acho que aqui eu posso deixar só esse status bar aqui, sem problema nenhum. E aqui eu vou deixar um fragment em volta, porque só pra gente ter um conteúdo aqui dentro. E aqui dentro desse carinha eu vou fazer o quê? Como vocês podem ver, como a gente fez aqui, a gente criou esse carinha que é o nosso theme aqui, correto? Então com esse theme aqui eu vou importar ele, e lembra que a gente está passando children como props? Vai ser exatamente isso que a gente vai fazer agora, a gente vai utilizar aqui. A gente vai criar no nosso caso vai ser um theme mesmo, pode ser esse nome. Deixa eu ver se o próprio IntelliSense vai ajudar pra gente. E aqui a gente recebe um filho como propriedade. E esse filho, quando a gente passa por aqui dentro, né? E nesse caso, o nosso filho que a gente vai receber vai ser o nosso home que a gente está criando. Vamos ver se o IntelliSense ajuda a gente novamente. Perfeito. Então, esse pages aqui, home e esse cara. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de setar que o nosso tema vai ser o escopo global de tudo. Ou seja, todos os filhos que a gente tem aqui, e futuramente aqui vai ser uma rota depois no sistema, ou seja, todo o nosso sistema vai ter acesso ao nosso tema. Então, esse tema aqui, que é o que a gente pega, que a gente vai ter, que a gente setou, ele vai ter tanto o dark quanto o light, né, que vai ser trocado automaticamente, e a gente vai sendo aplicado aqui. Então a gente está fazendo que toda a nossa aplicação passe por dentro dos nossos temas. Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Assim, todos os nossos cantos da nossa aplicação, elas terão acesso eles terão acesso aos nossos temas. Então fica de uma forma bem mais clara para a gente, fica de uma forma bem mais fácil para a gente poder trabalhar. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar novamente aqui e ver o porquê que não tá rolando esse carinha aqui. Expo aqui. Bom, agora eu tive que só clicar aqui que ele foi. Mas geralmente ele abre automaticamente. Aí aqui, como eu estou usando o Mac, eu cliquei e Run um iOS Simulator. No caso, se estiver usando Android, você pode usar, mas se você quiser usar no seu aparelho também, você pode só ler o QR Code aqui que ele vai abrir pra gente. E aqui vamos ver, ele vai abrir no nosso projeto e vamos ver se vai dar algum erro, alguma coisa em tudo que a gente fez. Correto mesmo é fazendo e testando, né? Mas acabei seguindo o fluxo aqui, aí acabou saindo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas vamos esperar ele carregar aqui e ver o que vai rolar, se vai rolar algum bugzinho, alguma coisa. O primeiro build sempre demora um pouquinho a mais, então só aguardar. Bom, perfeito, eu acho que não rolou nada, nenhum bug nem nada. E aqui ele tá vindo vermelho assim porque a gente está pegando nossa home aqui, né? E nossa home a gente tinha setado nosso container aqui dessa forma. E aqui que entra basicamente o pulo do gato, que é a forma que a gente vai começar a usar os nossos temas, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui todo, aqui por desestruturação, pegar aqui todo o nosso theme, e aqui eu vou fazer assim, por CSS, que é uma propriedade aqui do próprio Styled Components, ou seja, eu vou aplicar os estilos aqui dentro para a gente ter uma forma de fazer um pouco diferente. E aqui eu vou aplicar novamente o Flex Zoom, e aqui é que entra o pulo do gato. Antes de a gente colocar o background dele aqui,
e fazer isso, a gente tem acesso aqui dentro, o theme, ponto, e aqui a gente começa a ver a parte do TypeScript entrando em ação. Ó, a gente só passando o mouse aqui, a gente consegue saber que tem o primer e o color. Então, primeiro aqui a gente tem o colors aqui, poderia ter fontes, poderia ter várias outras coisas aqui. Então a gente pega esse theme.colors e aí é a cor que a gente quer. Aí como a cor que a gente quer de background vai ser primer. Com isso, nesse exato momento, a gente já tem acesso a todos os nossos estilos. Então, isso aqui fica bem fácil. Então, só para ter uma ideia, aqui eu também já vou criar um outro também, que vai ser o export const. Pode ser title nele, porque não vai ser um título qualquer. Vai ser styled.text. Então, com isso, com esse styled.text aqui, eu vou fazer da mesma forma, eu vou desestruturar aqui o theme, porque esse theme aqui ele passa de uma forma global, que é do nosso styles.css, ou do nosso style component. Então a gente tem acesso a esse theme aqui, agora por todo, em volta de toda a nossa aplicação, porque é o que a gente configurou, e através desse theme aqui a gente consegue pegar todos os conteúdos dele. Então, novamente, aqui eu vou pegar um color, né? Então eu vou pegar theme.colors novamente e vou pegar o text color. E aqui na home, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um s.title, o s.title aqui, e vou criar um olá. E aí, deixa eu ver se ele está reclamando de alguma coisa. Ó, é até legal que isso daqui que ele até me corrigiu, que eu estava escrevendo errado, então s.title. Opa, na verdade eu escrevi até errado lá no coisa. Aqui, ó. Title. Perfeito. Aí voltando aqui no nosso carinha, quando não tem aqui ele deixa em vermelhinho. Então, aqui é o seguinte, se eu entrar aqui, vamos só dar um reload aqui para ver o que aconteceu. Aqui provavelmente eu não tinha salvo, então provavelmente deu esse rolê. Aqui ele já deu certo, o que ficou escrito aqui, então só por desencargo de consciência, eu vou dar um Justify Content Center. Para centralizar no meio mesmo, porque pra gente não importa agora nesse momento. Aí, bom, perfeito. Aí nesse momento, só para dar um overview de tudo que a gente fez, é o seguinte. A gente foi lá, criou os nossos styles, separou em dois tipos, né? O Dark e o Index. Os dois seguiram a mesma estrutura. Depois a gente foi lá e fez a tipagem dele. Quando a gente fez a tipagem, a gente só exportou aqui para a gente ter uma forma fácil de acessar todos eles. Após isso, a gente foi lá, criou os nossos types, trabalhando com questão de inferência de tipo e também de merging de interfaces, que é o que a gente fez. Depois de a gente ter feito tudo isso daqui, a gente chegou, foi lá no nosso, criou uma pastinha chamada templates. Nessa pasta templates é onde a gente tipou, falando que vai receber uma props, que vai ter o children dentro. O children vai ser basicamente todos os filhos, ou seja, vai ser o nosso tema inteiro que vai passar por aqui. E aqui a gente utilizou o nosso theme provider. Esse theme provider é do próprio Styled Components, então é um provider que ele mesmo já oferece pra gente. E aí ele tem que passar como padrão um estilo para ele, né? Ele aceita um objeto que é um estilo para ele, que é o nosso tema. E aqui a gente deixou chumbado inicialmente, que vai ser o Dark que a gente vai passar, mas isso daqui a gente vai fazer de uma forma variável depois, que venha tanto Dark como Light, ou seja, apertando em um único botão, isso daqui vai mudar automaticamente, para que a gente tenha a sensação de que o usuário apertou um botão e mudou todo o estilo. Por enquanto aqui poderia ser o Light ou o Dark também, aqui é até legal que a tipagem já funciona e já mostra pra gente. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para light, vocês podem ver aqui o background e aqui já ficou preto e aqui o outro background ficou branco. Então a gente já fez essa mudança, essa aqui. Então, aqui no nosso to-dozinho, se a gente voltar aqui para dar uma olhadinha, a gente já criou um wrapper por theme template, ou seja, o wrapper é aquele invólucro que vai envolver todos os nossos carinhas. E a gente já criou o nosso home e nossos styles, né? E aí, esse vídeo aqui, acho que já está batendo 24 minutos. Eu acho que eu vou deixar para uma segunda versão dele, que é o seguinte. A gente vai trabalhar numa segunda versão dele, que vai ser o seguinte. A gente vai fazer com que, primeiro, fique automático. Ou seja, a gente vai criar provavelmente nessa home aqui, um botão que quando o cara clique aqui, as cores mudem automaticamente, porque isso, ou seja, se a gente tivesse 30 páginas, todas as páginas ia
ser afetado com o que o carinha, com o que a pessoa escolheu. Ou seja, se ela está no Dark, escolher Light, então muda para as 30 páginas, etc, etc. Então a gente tem que fazer isso ficar uma forma automática. E como eu já adiantei, já dei um spoiler para vocês, é basicamente aqui. E como que a gente vai fazer para que isso funcione, né? Deixar isso de uma forma mais automática possível. A gente vai fazer utilizando os nossos contexts. Então a gente vai fazer um estado global que todos os lugares que todos os lugares que vão ter aplicação vão ficar ouvindo ele, e assim que ele mudar de dark para light, ou seja, todas as cores forem mudar, vai aplicar no sistema inteiro, e aí faça essa mudança sem a gente ter que sofrer nenhum tipo de efeito colateral, nenhum tipo de coisa ruim, porque a gente vai ter separado em um único lugar que vai estar aqui nesses styles. Então a gente fez essa boa prática de separar em um único canto só. Com isso, a gente, se quiser mudar uma cor futuramente do nosso design, chega e fala, putz, agora o background não vai ser mais essa cor, vai ser mais sei lá, sei lá, um 999, alguma coisa assim do tipo. A gente, com uma mudança só que a gente faça, já consiga atender todos esses quesitos. Então, aqui basicamente nesse vídeo a gente viu como que a gente vai aplicar, como a gente aplica os temas, você faz essa separação dele, mexeu com as tipagens, fez a diferença de tipos. E no próximo vídeo a gente vai pegar e vai começar a adicionar os contexts dentro dele para que toda a nossa pasta tenha, nosso aplicativo tenha esse acesso global e ir mudando em um lugar, mude para toda a nossa aplicação. Então, acho que creio que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma essa parte do tema e tamo junto.